Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista a psicóloga, professora, doutora Maris Stella da Luz Stelmachuk. Nós vamos conversar sobre o lado profissional, uma carreira maravilhosa, vamos conhecer um pouco mais quem é esta personalidade. Minha cara doutora, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Olá, professor Aloísio, ao pessoal de casa. Olá, sejam bem-vindos também a esse programa já tradicional da TV 1000. Pois é, e hoje uma pessoa tão especial que é você, uma profissional exemplar dentro da tua área e também como docente, preparando novos psicólogos para o mercado de trabalho, enfim, exatamente fazendo aquilo que se propôs quando decidiu se tornar esta profissional. Minha cara Maris Stella, quero conhecer um pouquinho mais de você. Se é de Dona Vitória, quem são os pais? Eu sei que você é uma família bem tradicional, mas é bom te lembrar porque muitas pessoas vieram de fora, não conhecem a Maris ainda, e essa doutora que conquistou realmente esse título através de uma tese. Então vamos falar sobre isso. E falar sobre você um pouquinho. Como você colocou, eu nasci aqui em União da Vitória, filha de Pedro Stelmachuk, Astreia da Luz Stelmachuk, e me criei aqui, estudei aqui até o final do ensino médio. Depois fui fazer estudos... Eu vou te interromper, Marisa, sabe por quê? Você falou um nome assim que com certeza os telespectadores... Espera, esse nome é Pedro Stelmachuk, tá? Então, esse nome em homenagem a essa pessoa maravilhosa, esse educador exemplar, tem o nome de uma escola. Sim. Me fala um pouquinho sobre... A escola lá, estadual lá no Cristo Rei. Perfeito. Eu acho que foi uma homenagem ao nosso pai e a essa pessoa que trabalhou pela educação aqui na região, na cidade de União da Vitória. Até hoje a gente ouve, até fora daqui da cidade, referências a ter sido alunos dele, ou o pai foi aluno, ou o avô foi aluno dele. Que bacana então, isso, é Maris? uma figura que marcou pela sua dedicação à família e à educação. Que bacana. Você vê, uma forma de gratidão da sociedade quando coloca o nome de alguém que tem um trabalho altruísta, sério, Sua mãe era da área de educação também, Maris? A minha mãe, ela foi aluna do meu pai, mas Pera ela um pouco. Aluna do seu pai? Aluna do meu pai. Então vamos saber essa história de amor aí, como é que é? Foi uma história de amor. Ela era aluna interna de um colégio de irmãs das Servas do Espírito Santo na cidade de Palmas, e ele foi ser professor nessa cidade, na escola onde ela era interna e estudava também. E ali eles se conheceram e ela, já acho que se encantaram um pelo outro e seguiram, sua vida já depois de professor e aluna, para a vida pessoal deles também. Bacana. Tá, vocês estão sendo filha do professor Pedro Stelmachuk, e tua mãe maravilhosa que soube zelar, porque eu fiquei sabendo que é uma família de 9 filhos. Somos 9 irmãos. Só. Quanta dedicação, do pai e da mãe. E eu sei que você recebeu uma educação onde o seu pai e sua mãe visava os valores fundamentais para se viver na sociedade que hoje estão ausentes, que é a questão ética, moral e espiritual. Tá. Nessa formação que você teve em casa, você foi em busca, vamos pegar na atualidade ensino fundamental e ensino médio. Nos fale dessa caminhada da tua formação antes de chegar na graduação. Foi inicialmente no pré-primário, no Externato Santa Terezinha, que hoje não existe mais, nem o prédio. Em seguida, permaneci no colégio no Santa Terezinha.
depois o ginásio, que na época era o ginásio, que são as séries finais, né, do fundamental hoje, no Colégio Túlio de França. E o ensino médio eu fiz a escola normal no Colégio Santos Anjos. Ah, no Santos Anjos. No Santos Anjos, nas Servas do Espírito Santo. Professora no ensino médio, se tornou uma professora? Colégio normal? Sim, me formei para o magistério, porém não pensava em exercê-lo. Mas, né, fui para psicologia, me formei, comecei a trabalhar. O que despertou em você, Maris, a questão de optar pela graduação de psicologia? Você tinha iniciado algum outro curso antes? Afinal, já desde pequena, não quero ser uma psicóloga. Conto porque, como o programa é caminho da universidade, às vezes não é no primeiro momento que a gente descobre a vocação da gente, né? Então eu quero saber, como é que se descobriu que a tua tendência era se tornar uma psicóloga? Saindo do ensino médio, eu comecei aqui na FAF, na época era FAF, o curso de História, que meu pai também fez. Ah, teu pai também é da minha área, teu pai? Sim. E você também ensaiou, também. Né? Fui ver, né, comecei nessa graduação, mas ao final do primeiro ano eu percebi que eu não gostaria de dar continuidade e não me via trabalhando somente não me via trabalhando com essa formação. Aí eu decidi que eu gostaria de estudar a psicologia mesmo. Inicialmente uma certa dúvida com psicologia e filosofia, em que hoje eu trabalho numa linha da psicologia que vem de uma matriz filosófica existencial, humanista existencial. Então já tinha ali uma certa confluência, né, mas que acabou se definindo para a psicologia. E a minha vontade de estudar psicologia foi para ter um entendimento, uma visão das pessoas, do ser humano, a partir da sua subjetividade, dos seus sentimentos, do que faz uma pessoa ser um sujeito humano, no sentido do sentimento, não meramente da biologia, mas o sentimento, aquilo que a distingue como um sujeito de sentimentos, um sujeito de relações, né, das relações interpessoais. Então eu tive vontade de ver como era esse mecanismo. Muito bem. Doutora Maris, o que é ser uma psicóloga? A psicóloga inicia, né, a formação em psicologia, e na prática existem algumas áreas dentro da psicologia. A área com a qual eu mais me identifico é a psicologia clínica, que é essa de consultório, mas também trabalho muito na psicologia escolar como palestras ou até participando de semanas de capacitação e de formação docente, no sentido de trabalhar as relações que permeiam o processo ensino-aprendizagem. E nesse contexto, trabalhando muito com a educação também, em vista de uma grande dificuldade que eu acho que é do conhecimento de todos. Quem não conhece isso de maneira objetiva, mas pelo menos passa isso na sua vida pessoal, eu imagino, pela confusão, entre o que é a educação que a escola deve dar e a educação que a casa, que a família deve dar. Então nós separamos muito claramente a educação formal, que é a educação da escola, que vai passar para os alunos o conhecimento da humanidade, das ciências, e a educação informal, que é a educação que a família dá, naquele básico, né, de respeito ao outro, do bom dia, do muito obrigada, então essa parte familiar que vai propiciar as condições para a socialização que a escola contribui também. Excelente a tua colocação. E aproveitando essa linha, para nós encerrarmos o primeiro bloco, quando se fala em psiquiatria e psicologia, já há um conceito
conceito formado errado, um pseudo-conceito, né? Quando se procura esses profissionais dessas áreas, né? Mas a pessoa não sabe nem diferenciar o que é um psiquiatra e um psicólogo. Você poderia aproveitar esse momento para deixar bem transparente essas atividades profissionais? São duas profissões diferentes que têm como foco comum o psiquismo. A psiquiatria é uma especialidade da medicina. Então, o psiquiatra é um médico que faz uma especialização após a sua graduação em medicina, direcionada para a psiquiatria. Assim como tem a cardiologia, como tem a neurologia, tem a psiquiatria. A psicologia envolve uma formação de psicólogo. São 5 anos, a graduação é um período de 5 anos, no qual a pessoa estuda a parte de teorias da personalidade, psicologia do desenvolvimento, desde o nascimento até o fim da vida, o ciclo vital todo. O sujeito humano, né, tem várias linhas da psicologia. A minha linha é psicologia humanista existencial, que prioriza o potencial humano e não as suas deficiências, ainda que a gente trabalhe as deficiências a partir de que a pessoa faz esse pedido, né, de trabalhar com isso. Mas o nosso foco é para mobilizar o potencial criativo das pessoas que nos procuram. E a psiquiatria? Aí já é uma outra linha, onde através de um receituário, medicamentos, que vocês não podem fazer medicamento receituário, né? Não, no Brasil a psiquiatria que se pratica em maior quantidade é a da medicação. Então, e a medicação ela faria como que um controle daqueles sintomas advindos de um funcionamento psicológico desorganizado. Então a psicologia trabalha, né, para a organização desse subjetivo, desse mundo interno da pessoa, e a psiquiatria trabalha com a supressão dos sintomas que estão contando de um sofrimento psíquico. Muito bem. Minha cara doutora, psicóloga Maris Estela da Luz Stamaschuk. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas já irei questioná-la para o segundo bloco. Me colocou que no ensino médio, você fez o magistério no Santos Anjos. Você sonhava em se tornar uma professora, docente, né, do curso de graduação de psicologia, exatamente aqui nas cidades da UNC? Você vai responder no segundo bloco, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje com a presença da psicóloga, professora e acadêmica, afinal ela é minha confrade, doutora Maris Estela da Luz Stamaschuk. É rapidinho, já retornamos com o segundo bloco. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a psicóloga, doutora, confreira, faz parte da ALVE, Maris Estela da Luz Stamaschuk. Minha querida psicóloga, fiz um questionamento se você sonhou ser uma docente de ensino superior. Me fala sobre essa atuação na Universidade do Contestado, onde você é realmente reconhecido o trabalho, querida pelos acadêmicos e acadêmicas. Por gentileza. Eu também os quero muito bem. Me sinto muito contente, orgulhosa e realizada de ajudá-los a entrar no mercado de trabalho nessa profissão que os encanta e me encanta também. Realmente eu não pensava na docência. Eu pensava na clínica, meu trabalho sempre foi em consultório. E em 2001, quando a Universidade do Contestado abriu o curso de psicologia aqui, me convidaram para trabalhar lá e foi uma coisa que eu realmente não esperava e que eu gosto muito de fazer hoje, tanto na parte da sala de aula, como também na parte das pesquisas, na parte de pesquisa que eu oriento e que faz, aprofunda, né, propicia um mergulho
dos acadêmicos naquilo que eles querem estudar. Eu sempre digo para eles, escolham bem o seu tema de pesquisa, de TCC, de trabalho de conclusão de curso, porque é a primeira vez que vocês estão escolhendo o que vocês querem estudar. Até então, vocês são obrigados a seguir a grade curricular proposta pelo MEC, e agora vocês escolhem. Então, a relevância pessoal da pesquisa faz com que o aluno se envolva e se aprofunde naquele estudo e produza a sua pesquisa, seu artigo, e enriqueça o conhecimento na área da psicologia, né? E também da região. Muito bem. Então você é um instrumento de transformação, né, através da psicologia na vida das pessoas, e eles são sementes que vão germinar tantas outras sementes. Bacana isso, né, Maris? Trabalho que Me diz uma coisa, Maris, eu sei que a graduação é uma realização, mas a graduação não basta. Nós precisamos buscar pós-graduação. Me fale sobre especialização e mestrado. Depois você vai pegar um bloquinho para o doutorado. Você teve a necessidade, você fez a especialização quando na universidade ou antes? Como é que é essa tua necessidade de se aprofundar no conhecimento? Foi até um convite de uma colega de faculdade. Ela mora até hoje em Joaçaba e abriu lá um curso de especialização em gerontologia. E ela disse assim, vamos? E eu falei, vamos. E falei, bom, se eu ver que não dou conta, porque eu tinha já o meu trabalho, né, eu paro, né? Só que eu não consegui parar e eu fui me encantando e gostei, né? Uma especialização na área do envelhecimento humano, que foi como que um primeiro encontro. Eu já tinha essa ideia na graduação de trabalhar com pessoas idosas. Mas não foi o que aconteceu. Eu trabalhei com todas as idades e na hora da especialização apareceu, né, esta especialização que fez base daí para o mestrado, onde eu fiz pesquisa com pessoas com mais de 65 anos, a fim de verificar a sua permanência no trabalho. Qual era a motivação de permanecer no trabalho após a sua aposentadoria. Então, eu entrevistei pessoas aqui da cidade. Foi um trabalho que me gratificou muito pela riqueza dos relatos de experiência de vida e de profissão de cada pessoa. Então, eu até concluo esse trabalho dizendo que no relato deles não apareceu velhice, mas vida. Vida, porque eles estavam completamente inseridos na sua vida familiar, social, profissional. E o que me chamou muita atenção foi que cada um deles tinha um hobby. Era aquela coisa do prazer pelo fazer uma atividade por mero gosto. Não era remunerado. Prazeroso o momento da vida. Sim. E você sempre se apaixonou pela pesquisa e daí você jogou no mestrado. A pesquisa de mestrado foi essa. Foi essa, tá? A especialização levou você para o mestrado. Que bacana. Porque eu vi que, dando aula lá na psicologia na UNC, eu vi os gráficos de envelhecimento demográfico. E eu percebi que o número de envelhecimento populacional estava aumentando. E ao olhar os gráficos, eu pensei, o que essas pessoas vão fazer com esse tempo a mais de vida que seus ancestrais não tiveram? E isso me fez ter vontade de pesquisar o que elas estavam fazendo. E nisso eu percebi que elas se aposentavam, mas elas tinham potencial e vontade de continuar trabalhando. Então, foi essas pessoas que eu entrevistei. Bacana, olha só. Muito bem. Depois eu vou voltar para o doutorado. Antes eu vou te questionar no seguinte sentido. Nós sempre temos alguém dentro da nossa profissão que é uma inspiração para nós, né? A primeira psicóloga que eu conheci aqui na cidade, você também acho que teve o prazer de conhecê-la, fui aluno da professora Edi Santos, né? Fiz psicodrama
né, nas aulas, juntamente com a professora Leli, ali na FAF, né? A Edith trabalhava na FAF, e foi o primeiro encontro meu com a psicologia. Então, na minha cabeça, eu tenho as aulas da professora Edith na minha cabeça até hoje, tantas coisas, e o que ela me falou serviu para aquele momento e facilita até hoje. Me diz, quem é o psicólogo, a psicóloga, o profissional que você tem como referência, né, no teu dia a dia? Olha, eu me referencio nos psicólogos da linha humanista, né? Quando eu cheguei na cidade, já existia a professora Edith, psicóloga que você se refere, e também a colega Elizabeth Ulrich, que continua trabalhando aqui. Mas os psicólogos da psicologia humanista é que pautam a teoria, né? A psicologia humanista pauta o meu trabalho. E o meu psicólogo de referência é o Carl Rogers, que é um dos principais, né, da psicologia humanista. E aqui na cidade, o pioneirismo da psicóloga Edith Costa, por trazer um trabalho naquela época para uma região, uma cidade de pequeno porte, e que já acolheu esse trabalho aqui. Então eu tenho uma admiração por ela, por esse pioneirismo dela. Muito bem. Doutora Maris Stella, o doutorado, o que representou na época e que representa até hoje para você como profissional? Um grande desafio e uma grande realização também. O doutorado ele foi uma decorrência do mestrado, porque nos resultados da pesquisa de mestrado apareceu muito forte uma questão de gênero, que me abriu interesse para fazer uma pesquisa específica na área de gênero. Também com pessoas acima de 65 anos, porque essas pessoas, quando eu entrevistei outras pessoas no mestrado, eles referiam o pai como o titular da atividade remunerada da família, mas no cotidiano eles falavam das mães. Por exemplo, o meu pai é sapateiro, uma das falas foi essa. E daí na fala, quando eu chegava da escola, a minha mãe ainda estava no balcão da sapataria. E eu pensei, mas... né, isso se repetiu em outras profissões, em outras entrevistas. Então eu pensei, como que essas crianças, que eram crianças lá antes de meados do século XX, hoje veem as mulheres no mercado formal de trabalho de maneira tão presente e tão intensa. Então aí no doutorado eu fui fazer entrevistas com pessoas que eram crianças naquela época e que viram as mulheres entrando no mercado do trabalho. Então a minha tese de doutorado ela tem um viés de feminismo voltado para a questão do trabalho. E também partindo da pesquisa, da entrevista com pessoas que viveram essa mudança social, que foi a inserção das mulheres no mercado do trabalho. Muito bem, nossa, excelente. Está aí, merecidamente, né? Uma consequência o título de doutora, né? Uma consequência pela dedicação e pela pesquisa. Minha querida confreira, porque aí eu vou entrar numa questão que não sei se você imaginava ou não, um dia fazer parte de uma Academia de Letras, a ALVE, Academia de Letras, Vale do Iguaçu. Você foi empossada como um dos membros da academia, um momento marcante, alguém que se dedica às letras, à cultura, se envolver com as cidades e toda a região. Como é que se sentiu naquela noite maravilhosa, a tua posse na Academia de Letras, Vale do Iguaçu, Maris? Uma grande emoção, como você bem colocou. Uma emoção e também um reconhecimento dessa aceitação que eu agradeço à cidade que teve com o meu trabalho, que não era um trabalho comum na época. Até me diziam que eu não ia conseguir me estabelecer aqui por ser uma cidade do porte que é, e não foi o que aconteceu. Eu realmente me senti muito aceita e isso fez com que, né, esse trabalho também
essa posse eu vejo como um reconhecimento, mas também eu vejo como uma possibilidade de colocar, eu coloco muito como o nome do meu pai, o Stelmachuk, Pedro Stelmachuk, nas letras da região, por ter sido ele um professor de português e de francês, e por ele ter estimulado e ensinado muitas pessoas a escreverem aqui na cidade e aqui na região. Então foi uma emoção pessoal, e também uma forma de trazer essa contribuição dele para a academia. E também trazendo os meus alunos com as suas pesquisas, que eles escrevem artigos, né, para que as pessoas conheçam o que é que a psicologia está fazendo na cidade, a partir dos alunos que estão sendo formados ali na psicologia da Universidade do Contestado. Muito bem. Gostaria de falar mais contigo, você transborda conteúdo, conhecimento. Nosso tempo já estourou até, doutora Maris. Eu preciso que você deixe uma mensagem de uma forma assim bem sucinta e clara aos nossos telespectadores da TV 1000. Fique à vontade. Pois a mensagem é mais um agradecimento do que uma mensagem, né? Porque esse reconhecimento do meu trabalho, né, e eu estar vivendo e trabalhando, né, na psicologia esse tempo todo, é por esse acolhimento da cidade, em trazer as suas almas, né, para serem olhadas conjuntamente com esta profissional que tem um encanto por essa profissão e por este fazer. E a mensagem é que as pessoas respeitem muito seus sentimentos e valorizem essa forma tão humana de ser, né? Que quando é desrespeitada por questões que se sobrepõem às suas possibilidades, né, se torna um sofrimento, e que aqui a gente ajuda, cada um fazendo sua parte, né, a gente ajuda a dar fluência novamente. Centrar. Muito bem. Minha querida psicóloga Maris Stella, em nome da nossa equipe TV 1000, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Caminho da Universidade. E eu tenho colocado semanalmente o seguinte, Maris, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Ela comunga do mesmo pensamento. Que bom. Até a próxima semana.